Oiê, queria conversar com vocês hoje sobre uma leitura que eu fiz. Para quem me conhece, assim, geralmente eu tô lendo livros na área do direito, filosofia, sociologia, pedagogia. Mas esse ano eu comecei a fazer outras leituras também um pouco diferente. E uma delas foi essa aqui, ó, Psicologia Financeira. Acho que eu já comentei sobre isso em algum momento. Por que que eu queria comentar com você sobre esse livro? Eu estava vendo que a gente tem um ideário imaginário sobre o como fazer dinheiro, por que fazer dinheiro. Cada vez mais a gente vê que as pessoas estão se organizando para ter o seu jeito de ser, o seu modo de viver, e cada vez mais as coisas vão caminhando para uma crescente, né? Não deixa de ser. Se a gente for pensar, a própria questão agora que está sendo discutida da escala 6 por 1. Eu acredito que quem trabalha na escala 6 por 1 só tem um dia de descanso para ficar na sua casa. O que que acontece? A gente tá ali naquele momento, a gente não tem tempo para nada. A gente que é mulher, que é mãe, chega em casa, tá cheia de coisa para fazer, tá cheia de movimentos, não dá conta de tudo que temos para fazer, né? E com isso, a gente acaba não tendo aquele tempo que a gente gostaria para ficar com a nossa família, para organizar nossa casa, para lavar uma roupa, fazer uma comida diferente. A gente tá sempre correndo. E se a gente tivesse um dia a mais, quantas coisas a gente poderia fazer? Desde um curso, de estudar, de fazer uma coisa diferente, de passear com os filhos. É tudo coisa assim que hoje a gente quase não tem tempo, a gente faz tudo meio na correria. Esse no momento em que a gente tivesse 2 dias de folga, ficaria muito mais fácil. Eu vejo por mim mesmo, tá? Eu trabalho 5 por 2. Mas uma vez ou duas no mês eu trabalho no sábado. Gente, aquele final de semana pra mim é horrível. Parece que tudo sai do meu controle. Porque as coisas que eu costumava fazer no sábado de manhã, que eu já tenho uma rotina organizada, ficam todas perdidas para fazer ao longo dos dias. E com isso sobrecarrega a próxima semana. E a gente também percebe que isso causa mais cansaço e exaustão. Por exemplo, eu já tenho até uma organização assim no meu celular, né, lá na parte do relógio, onde ele desperta de segunda a sexta às 6 da manhã, e no sábado e no domingo, agora no inverno, ele desperta 9 horas. Sim, 9 horas. No verão, eu levanto às 8. Mas agora que é inverno, que é frio aqui onde a gente mora, eu levanto 9 horas. Gosto de dormir um pouquinho mais. Já falamos sobre isso em outros momentos também. Enfim, não veio o caso agora. O que eu queria dizer para vocês é que, lendo esse livro, quando eu comecei, eu até não dei muita moral para ele. Assim, fui lendo, assim, meio desconfiada, né, daquele jeito. Quando chegou mais pro final do livro, foi quando eu, de fato, me identifiquei bastante com ele. Porque aí o que a gente percebe? Que os Estados Unidos, do fim da Segunda Guerra Mundial, lá da década de 50, tá? Para vocês terem uma ideia. Na década de 50, os Estados Unidos estavam vivendo mais ou menos o período que a gente está vivendo no Brasil de 2010 para cá, tá? Que é aquele período assim que as pessoas passaram a ter mais acesso ao crédito, à casa própria, a comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, um aspirador de pó. Então foi todo um contexto em que eles passaram a ter bens que antes eles não tinham. Assim como no Brasil também está acontecendo. Porque o que acontece? No momento em que eles se organizaram minimamente financeiramente, claro que aumentou sim a dívida das famílias, mas essas famílias passaram a ter acesso aos bens de consumo. Elas passaram também a ter mais estudo, mais organização, e com isso elas não queriam mais o subemprego. E países de segundo, terceiro mundo passaram as pessoas que tinham o desejo de melhorar de vida, né, aquela coisa do sonho americano, queriam ir para os Estados Unidos fazer aqueles trabalhos que os americanos já não queriam mais. E é um pouco o que está acontecendo hoje aqui no Brasil também. Se a gente for pensar, à medida em que as pessoas estão estudando, se organizando, elas não querem mais, nesse momento, trabalhar fazendo faxina, de empregada doméstica, de babá, ou no baixo escalão das empresas. E aí, o que está acontecendo? Estão vindo os venezuelanos
Na escola mesmo onde eu trabalho, tem venezuelano, tem gente do Haiti, da República Dominicana, do Peru. Pessoas que estão mal naqueles países estão vindo para cá. E o que elas fazem aqui no Brasil? Aquele emprego que os nossos não querem mais fazer. Então, por exemplo, eu chamo a faxineira de um... Não tô ganhando patrocínio, mas vou contar. Eu pego faxineira daquele programa, né? Maria Brasileira, que é um aplicativo. Gente, as gurias que vêm aqui limpar minha casa, na maioria das vezes, são venezuelanas. Então, a Maria Brasileira, na verdade, é venezuelana. Porque as brasileiras não querem vir fazer faxina pelo preço que eles pagam, tá? Porque é como se fosse terceirizado. A gente paga para a empresa paga para a funcionária, né? Eu não tenho nenhum contato. Aquela coisa boa de que, tipo, se eu gostei, ótimo, chamo de novo, não gostei, aquela, não quero mais, quero outra. Acaba sendo um facilitador pra gente, chamar alguém para vir na casa da gente, limpar, organizar, fazer as coisas como a gente quer. E também não nos gera qualquer tipo de vínculo. Eu não tenho nenhum compromisso com aquela pessoa. Se eu gostei, eu quero. Se eu não gostei, não quero mais. E não preciso me explicar, não preciso dizer nada. Simplesmente não chamo e acabou. Não tenho nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com aquela pessoa. Porque quando eu contratava faxineira direto para vir na minha casa, mais de uma vez eu tive problema. Porque as primeiras vezes elas até vêm, fazem direitinho como a gente quer. Depois elas já começam a fazer de qualquer jeito, deixando a desejar. Eu tive faxineira que levou guarda-chuva embora. É só um guarda-chuva, mas é meu. Eu não admito, assim. Pra mim é uma falta de respeito. Você vir na minha casa, fazer uma faxina pra mim. Tá chovendo, levou meu guarda-chuva. Tá, mas e o guarda-chuva não volta? Se o guarda-chuva tem que voltar. Ele pode valer R$5. Ele tem que voltar. Nunca voltou. Tá? Teve uma situação que eu deixei uma faxineira aqui limpando minha casa, enfim, e aí tinha umas pessoas montando móveis de uma loja. A pessoa simplesmente saiu e deixaram tudo aqui no meio da casa, a sujeira, a poeira, enfim. Porque deu o horário, ela foi embora. Cara, eu te pedi pra ficar justamente porque tinham pessoas na minha casa. Se fosse um dia qualquer, eu nem te chamaria naquele dia. Eu te chamei porque eu queria que eu acompanhasse a obra. Se tu não podia vir, tivesse me dito que não podia vir, porque daí eu chamava outra pessoa para vir. Mas aí não, a pessoa vem, ganha o dia da faxina, não fez a faxina e ainda deixou os caras sozinhos na minha casa. Então saiu tudo ao contrário daquilo que eu esperava, né? Mas enfim, desabafo. E aí o que eu queria dizer é isso, assim, ó, porque o que acontece? A gente aqui no Brasil, agora que a gente está tendo acesso aos bens de consumo, que as pessoas, a maioria da população, né, de 2005, 2010 para cá, passaram a ter sim casa própria, carro próprio. Se a gente for ver o nosso carro hoje, popular, ali de 100, 150 mil reais, ele tem mais conforto e bem-estar do que o carro dos ricos de 20 anos atrás. Porque as coisas evoluíram muito, melhoraram muito, e a gente passou a ter acesso. Então, cada vez mais as pessoas conseguem adquirir, conseguem comprar aquilo que elas querem. Hoje a gente tem na casa da gente máquina de lavar, máquina de secar, aspirador de pó, aspirador robô. A gente tem tudo que é bens para facilitar a nossa vida. E uma coisa que eu ainda não tenho, mas que eu pretendo ter em breve, né? Em breve, é uma máquina de lavar louça. Mas em outras coisas, tudo que eu queria ter comprado, eu já comprei, assim. E eu sou uma pessoa média, tá? Trabalho, que nem todo mundo, ganho meu dinheiro, pago minhas contas, tenho uma vida confortável. E, ao contrário do que muitos imaginam, nem sempre é fácil ir para fora do Brasil e ficar trabalhando dependendo do subemprego. Eu hoje, se é para sair do Brasil para ganhar em euro, ganha em euro, mas tu gasta em euro. Então, assim, ó, eu conheço pessoas também que vão para a Europa e pensam que estão muito bem, mas é muito mais difícil do que se imagina. É que o que acontece? Aqui no Brasil, para elas ganharem mais, elas vão ter que trabalhar, elas vão ter que estudar, elas vão ter que passar no concurso, elas vão ter que se organizar. E muitas vezes elas não querem esse sacrifício. Então, elas preferem dizer que estão em outro país, que estão ganhando em ouro, em euro, em dólar, mas, na verdade, elas não estão tão melhores assim do que a gente. Pelo contrário, elas estão vivendo com o básico do básico, assim, numa condição bem inferior ao que a gente está vivendo, tá? Então, é só uma reflexão, assim, que eu queria fazer com vocês. Deixo, então, a indicação. É um livro que vale a leitura. Eu não gosto de contar, eu gosto de indicar. Se eu gosto do livro, eu gosto de
deixar à vontade nas pessoas de lerem ele também. E não de contar o que tá escrito tudo nele, porque senão vocês vão perder o interesse, né? Então, quem gosta desse tipo de assunto, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente o que você pensa a respeito e vamos trocar cada vez mais ideias nesse canal aqui que eu tenho para conversar com vocês sobre de tudo um pouco, assim. Aqueles assuntos que vêm no nosso coração, na nossa mente, a gente pode vir aqui trocar uma ideia, tá bom? Um beijo e até a próxima.